Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live nessa noite de hoje. Convidamos a todos vocês para que todos nós juntos possamos fazer essa nossa reflexão, como nós fazemos toda segunda-feira, sobre diversos assuntos que são tão importantes na nossa vida. Mas antes, preparando o nosso ambiente mental e espiritual, nós vamos pedir a Deus que nos dê a proteção que necessitamos, que nos dê o entendimento através do nosso próprio esforço, que nos dê a consciência através da nossa própria inteligência e raciocínio, para que nós consigamos compreender tudo o que está em nosso entorno, aquilo que nós chamamos de vida. Que Deus, juntamente com seus emissários espirituais, possa estar em seus lares, abençoando a todos, em todo o planeta Terra, estendendo a sua energia de profundo amor. Então, muito obrigada a todos os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que eles tanto nos fortalecem, eles fortificam a nossa alma e nos ajudam a compreender aquilo que precisamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Mediante todas as situações que nós temos discutido, hoje eu quero falar sobre o bem viver ou viver bem. Existem algumas regras, inclusive a filosofia, a própria psicologia, a própria espiritualidade dão umas dicas do que representa viver bem. O que eu entendo por viver bem? Viver bem não é necessariamente viver feliz, é um pouco diferente. Então vamos por parte. Como eu faço para viver bem? O primeiro passo é eu definir um propósito. Eu preciso ter um propósito de vida, e nós já falamos sobre isso. E exemplificando esse propósito, poderia ser eu pensar sobre mim mesmo, ter como propósito de vida ser uma pessoa justa, uma pessoa sábia, uma pessoa que quer entender a vida. Isso é um propósito. Eu defini esse propósito. Dentro desse propósito, existem vários outros propósitos. A nível profissional, eu defini exercer determinada profissão. Por que eu defini essa profissão? Eu tenho que fazer essa pergunta. Por que eu escolhi essa profissão? Porque eu me identifico, eu acho que ela é o que bate com aquilo que eu estou buscando profissionalmente. Então, eu defini minha profissão. Em termos sociais, eu vou definir um propósito social. Eu quero conviver bem com as pessoas, mas eu quero fazer um pouco a diferença. Eu quero, às vezes, aprender alguma coisa que saia da área da minha profissão, mas que venha acrescentar alguma coisa na vida das outras pessoas. Um propósito familiar. Eu vou criar um propósito familiar. Eu quero entender bem a minha família, eu quero constituir uma família, e dentro dessa família constituída eu tenho um propósito de dedicar essa família, criar os meus filhos, se eu resolver optá-los por tê-los ou não, mas entender o que significa família. Isso é um propósito. Um propósito religioso. Eu escolhi tal religião, eu me identifico com ela, mas eu tenho que ter um propósito dentro dela. Então eu defino um propósito dentro dela. Eu quero seguir os ensinamentos, quero seguir os preceitos, porque isso é importante para mim. Então eu defini um propósito de vida. Todo ser humano precisa definir esse propósito. Então, se eu definir um propósito de vida, eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter senso de justiça, eu preciso compreender como essa vida funciona. O primeiro propósito que eu tenho que olhar, tenho que fazer um esqueminha, direitinho, bem arrumadinho, para me chegar a esse ponto, o que eu preciso fazer? Então, eu tenho que pensar o seguinte: o propósito é meu, eu sou a pessoa mais interessada em adquirir e seguir esse propósito. Então eu tenho que aprender a me conhecer, saber até onde eu consigo, onde eu não consigo, entender os meus sentimentos, as minhas facilidades, as minhas dificuldades.
e abrir a minha mente dentro desse propósito que eu tracei para o aprendizado. Entendendo que, a partir do momento que eu defini isso como meta, eu não posso desviar o meu caminho, mas eu tenho que abrir a minha mente. Dentro desse caminho, já que eu quero ser justo, quero aprender sobre justiça, a primeira pessoa que tem que ser justa sou eu. E aí eu tenho que avaliar todo o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas ações, fazer uma reflexão todos os dias, se eu realmente fui justo, se realmente eu consegui aplicar essa justiça dentro do propósito que eu defini para a minha vida, se eu estou conseguindo aplicar, onde está a minha dificuldade, onde está a minha facilidade, para me entender o que significa realmente justiça. Então eu vou vivendo as minhas ações, fazendo uma autoavaliação e procurando entender o que significa de fato essa justiça. Porque eu não posso ser só justo com os outros, eu tenho que ser justo comigo. Para mim ser justo, para eu ser justo comigo, eu tenho que entender a minha pessoa. E tenho que ter um raciocínio lógico, destituído um pouco das paixões que eu carrego, para me ser justo comigo, consequentemente eu vou conseguir ser justo com o outro. Então eu já criei uma forma de trilhar esse caminho dentro do propósito que eu criei. À medida que eu vou compreendendo, que eu vou entendendo, eu vou me sentindo bem. Eu vou sentindo que eu estou fluindo para alguma coisa no qual eu projetei para uma conquista de objetivo. E com isso eu vou me sentindo preenchido, porque eu vou fazendo essas averiguações e vou praticando esse propósito que eu defini para mim. Então, se eu pedir como propósito de vida, entender como essa vida funciona, eu tenho que procurar entender a minha própria vida, como que a minha vida funciona, de que forma ela funciona. Eu tenho que avaliar a família na qual eu faço parte, os amigos no qual eu convivo, o meu local de trabalho, o meu comportamento ali, como que as pessoas se comportam, de que forma elas reagem, de que forma eu reajo. E dentro desse propósito de entender a vida, entender a mim mesmo, como é o meu comportamento. Eu exijo, as pessoas não me entendem. Assim a gente fala, mas será que eu estou entendendo o outro? Será que eu estou realmente parando para pensar e avaliar o outro, as suas necessidades, o seu comportamento, a sua forma de ser? Todos os dias eu teria que fazer isso. Fazer uma avaliação de como eu me comportei dentro do propósito de conhecimento de vida, como eu me comportei com as outras pessoas. E como eu me senti. Qual foi o meu comportamento comigo mesmo? Fazer uma reflexão sobre isso. E à medida que eu vou me descobrindo minhas facilidades, minhas dificuldades, eu vou me sentindo preenchido e começo a me sentir bem. Se eu tenho como princípio a caridade, eu quero ter um propósito de vida de fazer o bem ao próximo. Eu preciso fazer caridade para o próximo. Tá, mas eu sou o personagem principal. Eu sou o próximo também, o próximo de mim mesmo. Qual o nível de caridade que eu estou praticando comigo? Que tipo de bondade eu estou fazendo com a minha pessoa? De que forma eu me avalio? E dentro daquilo que me foi pedido como auxílio, seja através da palavra, seja uma questão material, seja qualquer outra questão, como que eu me comportei? Eu ajudei? Eu fui participante? Eu realmente me empenhei em auxiliar? Eu realmente fiz a minha parte da forma como eu gostaria, como a caridade sugere que eu faça? Fazer essa avaliação. À medida que eu vou compreendendo, que eu vou entendendo, eu vou me sentindo preenchido e com isso eu vou me sentindo bem. Esse critério de autoavaliação, a gente não pode separar do propósito que eu defini para a minha vida. Porque quem vai trilhar esse caminho sou eu. E eu preciso mensurar onde está o meu maior esforço, meu menor esforço, meu maior empenho, meu menor empenho. Quando eu saio desse propósito, a minha vida vira uma bagunça danada, porque eu começo a entrar em conflito. Começam a surgir outras opções que não fazem parte do meu propósito. Essas opções, elas são chamativas, mas elas não fazem parte daquele propósito que eu tracei. E com isso, eu entro num processo meio que de perturbação, de conflito, porque eu estou fugindo desse propósito. Eu faço uma confusão entre abrir a minha cabeça, a minha mente,
para entender de como eu vou fazer para atingir o propósito que eu defini para minha vida, com as outras coisas que não fazem parte. Então, eu tenho que definir esse propósito. Ah, mas eu achei essa coisa interessante. Interessante é muito diferente de propósito. E geralmente o que acontece conosco, principalmente nas relações, é que a gente vai atrás do interessante, não atrás do propósito. E isso nos confunde, causa conflito, aí eu começo a me sentir infeliz, começo a me sentir inquieto, começo a me sentir um pouco perturbado. E se eu não for muito firme dentro do propósito que eu tracei, eu não sigo nenhuma coisa, nem sigo outra. Aí eu me perco no caminho. E isso vai me provocar o quê? Um vazio. Porque tudo aquilo que eu planejei em fazer, o propósito que eu planejei em atingir, eu não correspondi, eu deixei de fazer. Porque eu desviei. A vida é uma coisa muito séria. Eu preciso prestar muita atenção em tudo que eu defino como meta de vida para mim. E entender esse caminho que eu preciso seguir. Então eu preciso fazer essa reflexão com bastante profundidade. Quando a gente traça um propósito, é eu que tracei. Não foi o outro, não foram as outras pessoas, não foi ninguém, eu que tracei. Consequentemente, eu vou conviver com pessoas que não fazem parte desse propósito que eu tracei para a minha vida. Elas não são obrigadas a seguir esse propósito que eu tracei. O propósito é meu e não delas. E se eu não tomar cuidado, eu fico prestando atenção no propósito do outro e esqueço de seguir o meu. Aí eu começo a achar que o outro é responsável por eu não ter conseguido atingir a minha meta, porque eu faço uma confusão muito grande. Porque eu transfiro a minha responsabilidade para o outro. E aí eu acho que o outro tem que seguir o propósito que eu defini para mim. Quando ele não segue aquilo, me frustra, aí me causa conflito, me causa confusão, dá aquele reboliço de sentimentos e eu me torno uma pessoa infeliz, eu não fico bem. Então eu tenho dificuldade de viver bem. Nós temos que entender que quando a gente, dentro do propósito de vida, que eu pelo menos peço muito isso para mim, que é o meu propósito de vida, chama-se respeito. Quando a gente entende o que significa respeito, de fato, de verdade, e a gente tem muita dificuldade de entender essa palavra, e aí o que acontece? Se você não define muito bem isso, você nem consegue fazer com que as pessoas te respeitem, você não consegue respeitar o outro. O respeito ele é tão importante que se eu conseguir entender como ele realmente funciona, a convivência entre os diferentes poderia ser muito mais fácil, porque haveria o respeito das partes, um ia seguir um propósito, o outro seguir o outro, porém convivendo junto, não teria problema nenhum. O problema é que essa invasão, que eu chamo invasão mental, invasão psicológica, invasão espiritual, é quando eu entro no quintal alheio para impor e achar que o outro tem que seguir o propósito que eu defini, eu ultrapasso a linha do respeito e com isso eu permito que a outra pessoa também me desrespeite. Então não há entendimento. Porque juízo de valor é muito pessoal e muito individual. Né? Até para mim começar um relacionamento, já que eu quero constituir uma família, eu preciso conhecer muito bem a pessoa na qual eu quero ter convivência com ela. Eu preciso entender bem a cabeça dela para ver se eu consigo acompanhar, respeitando aquilo que ela se propôs a fazer. Então, nós já falamos questão de escolha, nós já discutimos sobre isso, eu vou ter que aprender a fazer essas escolhas. Mas é muito importante dentro dessa viver bem, eu usar o quê? A minha inteligência, né, e o meu corpo, né? Como diz Jung já dizia, né? Que você tem que usar a sua mente e o seu corpo. Você usando a sua mente e o seu corpo, você consegue atingir um nível de equilíbrio. O que ele quis dizer com isso? Eu preciso cuidar bem do meu corpo e cuidar bem da minha mente. Não adianta ter um corpo sarado, bombado, bonitão, se a minha mente está bagunçada ou vice-versa, né? Então eu preciso entender como que isso funciona. E quando eu consigo, aos poucos, ir realizando aquilo que eu determinei para a minha vida, dentro do propósito que eu defini, eu vou me sentindo o quê? Seguro. Eu vou me sentindo uma pessoa que eu sou importante. Eu estou fazendo alguma contribuição para a vida. Eu estou fazendo alguma contribuição para o mundo. Eu estou conseguindo escrever a história. Porque eu estou entendendo
que nada se consegue sem esforço, nada se consegue rapidamente. Tudo é conseguido continuadamente, sem pausa, porém cada coisa no seu devido tempo. Eu começo a entender isso. Entendendo isso, eu vou diminuir o quê? A minha ansiedade, porque eu aprendo a viver o agora, o presente, o dia de hoje. Porque eu começo a entender como que esse mecanismo que nós chamamos de vida realmente funciona. Então esse processo de ansiedade que me acomete, que eu fico vivendo o futuro, eu fico antecipando as coisas, eu fico já avaliando a reação das pessoas, porque o meu desequilíbrio me leva a isso, porque aí eu estou em desequilíbrio. Porque eu fico antecipando coisas que eu não tenho certeza que isso vai acontecer. Eu começo a sofrer por situações e por razões que está aqui dentro da minha cabeça, sendo acompanhado pela minha mais absoluta insegurança. Então, o que vai acontecer com isso? A minha ansiedade vai me trazer o quê? Um desconforto de vida. Vai me descompensar tanto mental quanto fisicamente. Então, eu vou me sentindo o quê? Frustrado. Porque eu fico tão ansioso e as coisas que eu planejei, eu permiti que aquela ansiedade tomasse conta, elas não vão se concretizando porque eu não consigo raciocinar e pensar com clareza. Vocês percebem que para mim viver bem, a gente observa que eu preciso ser uma pessoa organizada. Vocês já viram que existem várias situações na nossa vida que, em função da nossa desorganização, nós passamos dias assim, nós perdemos às vezes o dia porque somos desorganizados. Não guardamos as coisas no lugar correto, a nossa casa não é limpa, a minha roupa eu não lavo da forma correta, eu preciso de uma coisa, eu não acho, aí eu vou procurar, aquilo vai me estressando, aquilo vai me causando agonia, eu vou me irritando, já começa o dia péssimo. Aí entra a ansiedade, porque eu dou vazão para pensamento negativo tomar conta, entra a ansiedade, consequentemente eu vou ter um dia extremamente cansativo e ruim. E aí, eu não estou vivendo bem. Por quê? Porque eu sou uma pessoa desorganizada, eu sou uma pessoa descuidada comigo, eu sou uma pessoa descuidada com as minhas coisas. Se eu não consigo cuidar das minhas coisas, organizar as minhas coisas, eu não vou conseguir um objetivo, porque eu sou o personagem principal. Eu tenho que atingir o objetivo que eu determinei para mim. Quando eu sou uma pessoa organizada, que eu consigo colocar as minhas coisas ordenadamente, sem os excessos, o que acontece? Eu consigo começar o meu dia de uma forma tranquila. A minha mente, ela está o quê? Saudável, né? Então eu vou fazer as minhas coisas com uma outra convicção, com uma outra certeza, de uma outra forma, de uma outra maneira. Dentro dessa organização para me viver bem, eu tenho que aprender e fazer uma relação do que é mais importante que eu preciso realizar no dia de hoje. E aí eu faço isso, faço essa lista, essa relação. Eu preciso realizar o que é mais importante hoje é isso, segundo plano é isso, terceiro plano é aquilo. Quando eu percebo como eu estou sendo uma pessoa organizada e ordenada, eu vou começar pelo primeiro que eu coloquei na lista. Eu consegui resolver aquilo, porque eu estou com a minha mente tranquila, às vezes eu consigo resolver o segundo, o terceiro, o quarto, às vezes chega no final do dia e consegui resolver tudo. Mas quando eu pego para resolver tudo de uma vez só, eu não realizo nenhuma nem outra. Isso vai me provocar o quê? Angústia, um cansaço extremo, e aí eu não passei um dia bem. Vou me sentir frustrado mais uma vez, porque eu falo, eu não tive tempo, eu não realizei, aí eu não me organizei. Isso é um dos fatores que impede de que eu viva bem. Outro fator que é muito interessante, dentro de tudo que a gente tem discutido para se viver bem, são eu cuidar do meu corpo. Meu corpo precisa estar bem, precisa estar com disposição. E como que eu faço para cuidar do meu corpo? Às vezes eu faço uma caminhada saudável, mas a alimentação é de extrema importância. Quando eu não cuido dessa parte, quando eu não cuido de sentar, de comer calmamente e permitir que eu tenha uma digestão
saudável quando eu engulo a comida. Eu como em 2 minutos aquela quantidade de comida e aquela ansiedade tomando conta. O que eu estou fazendo? Estou cansando o meu corpo, a minha digestão está difícil, me dá aquele mal-estar, ou me dá aquele sono pesado, porque eu não cuido do meu corpo. Eu acho que cuidar do corpo é fazer uma maquiagem, trazer meu cabelinho bonitinho, mas é cuidar da aparência. Cuidar do corpo é outra coisa. Eu não ultrapassar o limite do que o meu corpo consegue suportar. Então, às vezes a gente fala assim, a pessoa fala, eu trabalhei hoje 18 horas, 16 horas por dia. Ela acha que ela está fazendo muita coisa, mas eu estou ainda prevalecendo mais a questão do dinheiro do que a questão de uma vida um pouco mais saudável. Então eu também, é uma questão de escolha. Eu preciso ganhar X, mas eu tenho uma péssima qualidade de vida. Eu como mal, eu vivo cansado, eu durmo mal. E aí todo aquele X dinheiro que às vezes eu estou ganhando, no futuro eu vou pagar médico, remédio, terapeuta, um punhado de coisa que eu esqueci de avaliar o que é importante para mim também. A minha pessoa tem que ser importante para eu. Eu sou importante para mim. Eu tenho que entender isso, não no sentido egoísta, mas no sentido de importância. Existe uma diferença muito grande. Então, o que acontece? Nós consumimos muita coisa que não é saudável para nós. E isso é um dos fatores que me impede de viver bem. Se eu cuido da minha alimentação, se eu tiro pelo menos uma meia hora para mim ter uma refeição saudável, comer calmamente, saborear o alimento, meu corpo agradece, eu vou sentir um prazer naquele momento. A minha mente está tranquila, portanto, eu estou vivendo bem. Mas eu não tenho tempo, eu preciso comer correndo. 10 minutos não faz diferença nenhuma dentro do resultado final que eu preciso alcançar dentro de um propósito que eu determinei para mim. Isso é um dos fatores. Outro fator para viver bem, que eu preciso entender: conviver com pessoas tóxicas. Aquelas pessoas reclamam, então você não pode chegar. Você chega, a pessoa ela reclama, ela fala da vida, que a vida tá ruim, que é tudo difícil, que o mundo é contra ela, que ninguém entende ela, olha como ela é sofrida, olha como que a vida é difícil. Aquela pessoa que é negativa, que tudo para ela não dá certo, que o mundo não vai dar certo, que o mundo tá perdido, que a dor é muito grande, a tristeza é muito grande. São pessoas altamente tóxicas, porque elas não conseguem falar uma coisa positiva na vida delas, elas não conseguem enxergar a vida realmente do jeito que a vida representa para nós, né? Então, e a gente às vezes dá guarida a essas pessoas, né? A gente acha que está fazendo um bem para elas. Além de estar fazendo um mal, porque a gente acaba alimentando isso nelas, nós estamos ali sendo bombardeados mentalmente por coisas tão negativas e nocivas, que aí desequilibra meu campo energético, desequilibra o meu corpo, desequilibra a minha mente, desequilibra tudo. E isso é um fator que nós devemos entender, procurar entender as pessoas, mas sermos positivos com elas, né? O sentimento de dó é a pior coisa que a gente pode ter com relação ao ser humano. Porque a dó alimenta o quê? Fraqueza. Quando você tem dó de alguém, você está dizendo para ela o tempo inteiro: ó, como você é infeliz, ó, como você é incapaz, ó, como você não dá conta. A dó, a outra pessoa, isso está alimentando ela dentro daquilo que ela precisa ser alimentada. Se eu consigo viver em ambientes saudáveis, com pessoas mais saudáveis, com pessoas que têm pensamentos positivos, né? Eu consigo manter também o quê? O meu campo mental em equilíbrio, o meu campo energético em equilíbrio, o meu campo espiritual em equilíbrio. Com isso, eu estou bem, eu consigo viver bem. Então, esse é um dos fatores que a gente deve avaliar: quem eu estou convivendo, as pessoas que eu estou ali, os ambientes também de extrema importância. Eu estava lendo, fiz um estudo sobre a questão da concentração. As pessoas falam assim: eu não sei me concentrar, eu não consigo me concentrar. E para viver bem, a gente precisa aprender a concentrar. Inclusive, isso diminui a ansiedade. Então, eu vi que uma mulher falou assim: vocês pegam um papel grande,
Faça um círculo redondo e põe um ponto preto no meio desse círculo. E fica olhando só o ponto preto. Vai fazendo esse treinamento, vocês vão aprender a concentrar. Quando vocês conseguirem ver só o ponto preto e some o círculo preto em volta e o papel que está na lateral, vocês aprenderam a concentrar. Por que é importante a gente aprender a concentração? Porque quando eu estiver exercendo uma tarefa, fazendo qualquer coisa, no campo profissional, por exemplo, eu tenho que concentrar naquilo, não permitir que a minha mente divague com outras coisas. Eu concentrando naquilo, eu consigo ver as possibilidades de saída, eu consigo enxergar o que precisa ser feito e eu consigo produzir. Porque minha mente está focado naquilo que eu preciso fazer naquela hora. André, a senhora chegou num ponto importante que essa parte da concentração, ela tem muito a ver com as prioridades, principalmente profissional, se ela tem muito a ver com as prioridades que a gente coloca naquela coisa que a senhora estava dizendo ali da organização. Né? Porque a gente pode até, hoje em dia com o mundo digital, né, é muito difícil você se concentrar e principalmente se não souber as prioridades, se não listar. Né, então, lembra que isso é tão importante que você está falando, ou eu estou por inteiro em alguma coisa, ou eu não estou. E eu tenho observado muito isso, a dificuldade que as pessoas estão tendo de estar por inteiro. Então, se você se prontificou a fazer uma coisa que vai gastar 2 horas, esteja por inteiro naquilo. Eu vou falar uma coisa para vocês que isso me incomoda. Eu não gosto quando estou conversando com a pessoa, toda hora eu fico olhando o relógio. Isso me incomoda profundamente porque a gente percebe naquele momento que precisa ser acelerado, eu preciso ir embora, eu preciso fazer alguma coisa, isso até tira a sua concentração. Tira a concentração de quem está falando e de quem está ouvindo também, porque aí quem está ouvindo já não está ali. Quem está ouvindo não está ali. Isso me incomoda muito, entendeu? Porque eu acho que acaba sendo uma falta de respeito com quem está falando, ou seja, o que você está falando está me incomodando, eu estou com pressa, eu tenho compromisso, então por que veio? Né? A pessoa está ali falando, ela preparou alguma coisa, ela está discutindo alguma ação, e aí toda hora você olha o relógio, aí quem tem celular, toda hora olha o celular, isso me incomoda. Entendeu? Porque eu acho que isso é desrespeitoso. Entendeu? Dentro daquele propósito que foi definido naquela hora que precisa ser feito. Você está lá numa reunião, trabalho, por exemplo, vocês vão reunir todo mundo. Entendeu? Aí está lá, você acha que é importante aquilo que você vai divulgar na reunião, é importante para todos. Aí então a pessoa está lá assim, aí brincando com a caneta, aí toda hora olha no relógio, aí... Gente, é horrível isso. Então você percebe que aquele propósito dentro da pessoa não está muito definido. Aquilo para ela não está bom, e aí você fica perguntando, mas então por que ela veio? Por que ela está participando? Por que ela está aqui? Você não consegue entender. E aí, o que acontece? Dependendo do que você está falando, a pessoa vai embora e fala assim, não entendi nada do que foi dito. Uhum. Né? Ou ainda diz que... fez uma confusão na minha cabeça. Ou ainda sai daqui e fala, nossa... Que cara é demais, acho que a pessoa não soube passar, não. Aí vai transferir a responsabilidade. Não, acho que a Dona Marisa não estava muito boa hoje, não, porque eu não entendi nada. Você vê que... Mas lá atrás, desculpa, que está voltando também no início do é que eu estou fazendo uma lista. Palestra agora, de hoje, que tem a ver com o respeito que a senhora está dizendo. Sim. Que é assim, se eu tenho um compromisso que na minha prioridade, ou que eu julgo ser mais importante, ou que alguma coisa que eu não vá ter uma concentração aqui, não vem. Não esteja. É preferível. Que entra num outro negócio, de repente eu vou até... Ou você faz o processo de concentração, que aí você pode falar, eu concentro, eu sei que aquilo é importante para mim, aquilo é muito bom para mim, eu me organizo de uma tal forma em que eu sei que eu vou perder 3, 4 horas, eu já me organizo dentro dessa perda, pode ser que até menos, mas aí eu tenho um ganho. Eu me organizei mais ou menos 4 horas, menos que isso eu não vou colocar, entendeu? Concentra e fala, agora estou por inteiro aqui, pronto. Entendeu? Aí eu concentrei, eu estou por inteiro ali. Aí eu consigo participar e tal. E quando isso acontece, a coisa flui e anda mais rápido.
Nem vê passar. Não, e às vezes anda rápido. Se você estimou que você ia gastar 2 horas, andou tão rápido, fluiu tão bem, que às vezes você gasta 1h30. Porque foi ter fluidez naquilo que foi discutido, né? E aí o que acontece? Você fica ruim, o outro fica ruim. Mas aí quem está falando também é ruim, porque é desrespeitoso, mas você também tem que concentrar e falar assim, não, eu estou fazendo a minha parte. E vou fazer da melhor forma possível. Aí você tem que prestar atenção em quem está prestando atenção. Aí você vai direcionar para quem realmente está ali atento e está interessado. Alguém ali, alguma coisa vai aprender. Eu quero viver bem, eu quero estar bem, então não vou permitir que isso me abale, mas que é desagradável então aquilo tem que ser momentâneo, vai me desagradar agora, acabou, passou, eu quero continuar vivendo bem, eu quero estar bem comigo. Então, aí é uma escolha de cada um, né? Então isso é um dos fatores. Pode falar. Nisso daí eu fico pensando como é uma bola de neve, né? A pessoa não está concentrada ali, ela está pensando no lá que ela vai fazer. Aí na hora que ela está lá no que ela ia fazer, ela está pensando na outra coisa que ela vai fazer depois. E na outra coisa que ela nunca está ali, né? Nunca está inteira. Ela está lá. Não, né? Tá. Ela está num futuro que ainda não ela nunca está ali, ela sempre está lá. Tipo... Não viveu o agora. E vai ficando essa bola de neve que só vai crescendo. A ansiedade vai crescendo. E cada vez menos, né? Consegue. Vocês estavam falando isso aí, eu estava lembrando. Acho que quarta-feira ou terça-feira passada, eu estava lá na frente e a gente vai... eu e a Renata vamos vendo quem que já chegou, né? De médios para a gente ir distribuindo, para ir distribuindo no crachá. Aí uma hora ela falou, fulano, com o Rafael. Eu falei, mas ele já chegou? Ela falou, já, ele passou. Eu estava tão concentrada ouvindo alguém, e ali fica tanta gente conversando, que na hora que a pessoa está falando comigo, eu só enxergo ela. E só ouço para ouvir só ela. E o Rafael passou na minha frente. Eu não enxerguei. A concentração, ela é muito importante, né? Quando a Qualquer gente vai coisa... falar com a senhora que a senhora está... Esquece, né, adianta. Quando a senhora está focadona no negócio que tem que ser feito ali, quando vai falar, esquece. Então, sabe, é estar por inteiro nas coisas. Então, quando eu me jogo por inteiro nas coisas que eu estou fazendo, o meu índice de aproveitamento, ele é muito grande. E aí eu vou ter aproveitamento. Se eu estou num lugar que eu estou me divertindo, então tem as pessoas ali que eu quero conviver, eu estou com o objetivo... Eu te convido para uma festa. Aí eu vou naquela festa ali. Dependendo da forma como você vai, a festa vai ser uma tortura. Vocês concordam comigo? Às vezes você, por educação, às vezes não tem como você recusar, você tem que ir, não é isso? Mas se você tem um propósito definido dentro da sua cabeça, você já está sabendo, eu vou, não posso recusar, entender que as pessoas que estão ali, é o jeito delas, é o jeito que elas entendem a vida, é o jeito que elas fazem as coisas, é diferente do seu? Entendeu? Você aguenta ficar lá assim, 6, 7 horas? Não aguento. O que você aguenta? 2 horas? Então deixa eu ficar 2 horas bem ficado. Pronto, fiz a minha parte. Muito obrigado. Vou embora. E as pessoas estão ali fazendo o que elas acham que é importante para elas. Então, é entender a vida de como a gente deve se comportar. Não estou falando que é fácil, não, mas estou falando que isso que eu tenho certeza que esse é o caminho. Me levou lá naquela palestra da Encruza, que a Vanessa fez, que às vezes a gente está num caminho de vida, às vezes a nossa vida está muito boa ali, né? Que a gente, sei lá, passou por algum perrengue, alguma coisa, mas naquele momento está muito boa. Chega ali na frente, a gente tem de repente uma oportunidade, uma encruza, né? Que a gente ou vai entrar numa vida nova que de repente a gente não está muito seguro, ou a gente vai voltar para trás numa vida que a gente tinha, só que ela está muito boa do jeito que está agora. Como que a gente lida nessa parte relacionada a tudo isso que a gente está... Então, quando você estiver numa encruzilhada, quando você tem um propósito, você não sai do caminho. Foi o que eu expliquei no começo. Você abre a sua mente, aquilo que você é diferente de ver no outro caminho, você só observa e vê se você pode trazer para o caminho que você está seguindo. Você acrescenta.
Porque você corre o risco de mudar de propósito, você nem terminou aquele e vai começar um outro. Isso te deixa enfraquecido, te enfraquece. Porque você não se sentiu preenchido porque você não realizou aquilo que você determinou para você. Sabe aquele negócio que toda tarefa que você começa, termine? Entendeu? Nas mínimas coisas, tudo que você começar, termine. Termine, porque quando você terminar, fala assim, eu venci essa parte. Você se sente o quê? Preenchido. Você se sente grato e se sente seguro. Isso aqui eu já defini. Eu fiz, concluí, isso aqui realmente eu não quero mais. Mas o meu propósito de vida continua sendo o quê? Eu quero entender a vida, eu quero ser uma pessoa justa, eu quero ter sabedoria. Aí eu estou numa encruzilhada. Vai surgir outra oportunidade, mas o propósito já está definido. Eu vou fazer uma outra coisa, mas eu quero ser justa, eu quero entender a vida, eu quero ter sabedoria. Esse é o real propósito, entendeu? As outras coisas que nos acontecem são acervos para mim atingir esse propósito. Porque tudo na vida tem começo, meio e fim. Isso aqui, você terminou esse ciclo, você vai começar outro ciclo. Isso é muito importante. Recomeços, né? Você termina um, começa outro, porque é aprendizado. Aí dentro desse propósito que você definiu como vida, aí você fala, então agora eu vou começar esse novo caminho, mas está no propósito. Justiça, sabedoria, entendeu? É entender a vida. Pronto. Você não saiu do seu propósito. É um acervo a mais que você está adquirindo. Abriu a sua mente, você está buscando mais conhecimento para atingir esse fim. Entendeu? Madrinha, acontece demais quando a senhora está falando aí, eu estou lembrando eu tô escrevendo um livro, né? E esse livro ele está me ensinando muito. Me ensinando o quê? Me ensinando justamente a fazer o que você está falando. Porque eu já sei o que vai acontecer no fim do livro. Eu já sei o que vai acontecer lá, só que eu ainda estou na metade dele escrevendo. E aí quando eu vou escrever um capítulo, eu tenho que me esforçar para me dedicar àquele capítulo e escrever aquele capítulo. E aí chega um momento em que o próprio livro conversa comigo e diz, nós somos os personagens do livro, nós vamos te dizer o que nós sentimos e para onde que você vai caminhar. Então calma, escreve aqui com a gente, participa com a gente desse capítulo, que quando terminar esse capítulo aqui, você vai ver o que vai acontecer no próximo. E aí você consegue, e aí você vai passo a passo escrevendo, e quando você vê a história, ela termina às vezes de uma maneira que você não calculou totalmente, sabe? Então assim, óbvio, né, que isso já vem sendo ensinado para mim há muitos anos aqui na casa, mas eu estou conseguindo colocar em prática escrevendo. Isso é muito importante. Outra coisa que a gente tem que avaliar é a questão do passado. Sabe quando tudo aqui no presente o passado está falando? Aí eu vivo uma situação, hoje estou vivendo uma situação, mas eu não vou fazer isso, porque no passado fizeram isso comigo ou aconteceu isso comigo. Então não consigo viver o presente, eu vivo o passado. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de fazer várias coisas em termos de decisões, porque aconteceu aquilo comigo no passado. Eu esqueço de fazer a pergunta o seguinte, aquilo que me fez sofrer, o que eu estou aprendendo com isso? Está me fazendo crescer? Está me fazendo perceber uma outra pessoa? Está me fazendo rever minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos? Eu estou crescendo com tudo isso? Estou. Então estou quites com ele. O passado me ensinou, eu tirei boas coisas dele. Me fez sofrer? Fez. Foi ruim para mim? Foi, gente, mas olha onde eu estou hoje. Se eu estou aqui hoje, foi graças ao passado. Foi graças àquilo que me aconteceu. Então, passado, muito obrigado. Você me fez crescer. Estou quites com você. Isso acontece demais em relacionamento, né? Você tá lá, aí você passa por um relacionamento, fica doído, aquele sofrimento. Aí você vai e supera. Tô ótimo. Aí você tá andando bem. Daqui a pouco o passado vem bate na sua porta. Aí você já fica pensando, você fala, será que eu superei mesmo? Será que eu aprendi? Nossa, cara, me solta, né? Ou milagre. Parece que não existe. Você tá me copiando. Geralmente, as coisas se repetem na nossa vida, por quê? Porque está testando para ver se eu aprendi. Então, mas se eu sou uma pessoa assim, não, o passado me ensinou muita coisa.
né? Relacionamento. Eu, por exemplo, aprendi muito matéria de relacionamento com o meu passado. Então, não cometo os mesmos erros. Os erros eu não vou fazê-los mais. Então, a gente tende a repetir os mesmos erros com medo da perda. Entendeu? Ah, eu vou fazer porque eu vou perder, ou vai acontecer isso, o passado não saiu. Então, eu não consigo viver o presente. Consequentemente, é um relacionamento que não vai dar certo? Não vai. Não vai. E aí, o que aconteceu? Eu vou me sentir frustrada. Eu vou estar vivendo bem? Não, não vou. Olha, a gente perde, eu tenho propriedade para falar. Pois é. Se a gente perde pessoas ótimas na nossa vida, a gente perde a oportunidade de viver coisas ótimas para frente. Sabe aquele negócio assim, alguém te fez alguma coisa, aí você não esquece da coisa que a pessoa fez com você. Ah, ela me fez sofrer, ela me decepcionou. E eu vivi muito isso. Né? E foram coisas muito sérias e muito fortes na minha vida. O que eu tenho que aprender com isso? Não, elas me fizeram crescer. Elas fizeram isso comigo, mas eu cresci com tudo isso. Eu aprendi tanta coisa, entendeu? Foi tão importante para a minha vida que eu quero ficar aqui. Eu não quero que essa coisa, que esse sentimento prevaleça aqui agora, porque não faz nenhum sentido. Isso já passou. É porque eu precisava aprender alguma coisa. Se fizeram comigo, é um karma a menos que eu tenho na minha vida. E eu tenho que tomar muito cuidado, senão eu acabo fazendo isso com o outro. Tudo aquilo que eu recrimino, eu acabo fazendo com o outro. Né? Porque o negócio fica tão impregnado que você fala assim, agora eu vou dar um troco, porque fizeram isso comigo, ó, me deu o direito de fazer agora. Eu não fico diferente. Né? Aí sabe aquele negócio, é uma coisa que eu luto muito contra isso. A minha pessoa. Eu acho que não é nada saudável. O passado tem que ser lembrado, não com dor, mas com aprendizado. Tem muita coisa boa que você viveu no passado, mas a gente só lembra das ruins. Você não consegue lembrar das coisas boas. E com isso você vai definindo pessoas. Ah, a pessoa fez aquilo comigo, magoou, tal, não quero saber mais. Mas e as coisas boas que a pessoa fez? A gente não olha. A gente não consegue ver uma qualidade, a gente não consegue realmente sentir aquilo. Por quê? Nós somos pessoas que nos alimentamos ainda do mal, do ruim, do negativo. Né? A partir do momento que a gente começa a desprender disso, nós vamos o quê? Viver bem. Né? Você olha, você escuta uma música no passado, nossa, lá na minha juventude, principalmente nós, né? Já estamos assim, viramos o cabo da boa esperança, né? Gente, traz um sentimento e tal, mas olha onde eu cheguei. Né? Esse tempo já passou, já não tem como voltar mais, né? Vou encarnar de novo, acabou o horário? Tá. Então, gente, nas próximas palestras nós vamos dar continuidade, tá? Então, eu vou pedir a todos nesse instante, vamos olhar para nós mesmos nessa noite de hoje e como propósito. Eu estou fazendo para mim e convido a todos, se vocês acharem que devem, para esta noite, para esse momento, esse encontro muito singelo, muito simples, com Deus, com Jesus, pedir que Ele nos dê a assistência que nós precisamos, manter esse diálogo conosco que é tão importante. Aquela pergunta, de vez em quando eu falo que devemos fazer sempre. Qual é a diferença que eu quero fazer no mundo? Eu sou uma pessoa. Qual é a importância que eu tenho para eu mesmo? Quais são as coisas que eu tenho feito para entender meus sentimentos, meus pensamentos, minha energia? Como eu tenho me sentido? Como eu tenho lidado com todas as coisas da vida? Tenho sido grata ou grato? Estou compreendendo melhor o ser humano? Eu estou fazendo pessoas mais chorarem do que sorrirem? Dentro daquilo que eu falo, daquilo que eu converso, quais são os aspectos positivos da minha fala? Tenho conversado coisas boas? Dado bons conselhos? Eu tenho pedido bons conselhos? Tenho ouvido
as outras pessoas? Será que eu estou tendo a humildade suficiente de entender aqueles que viveram mais, não no sentido de idade, mas no sentido de experiência de vida, nos dar uma sugestão, uma opinião? E quando isso é feito, por que eu me ofendo? Por que eu me irrito tanto? Será que eu detenho toda a sabedoria? De que forma eu tenho contribuído para levar alegria para alguém? Eu tenho me elogiado? Eu tenho me olhado no espelho e dizendo para mim mesmo o que eu gostaria de fazer hoje? Dormir mais cedo, comer uma boa refeição, andar descalço, ou encontrar um amigo. Mas é uma coisa para mim, para eu sentir, para eu viver, eu. E eu tenho proporcionado isso para as outras pessoas, para aquelas que são importantes para a minha vida. Eu tenho dado a devida atenção, eu tenho tido tolerância com elas, paciência, com aquelas pessoas que me amam. Eu tenho pensado nelas. De que forma eu quero viver a minha vida? Aonde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para estar aqui hoje comigo e estar lá comigo também? Quando eu estiver bem lá na frente, no meu envelhecimento, eu olhar para trás, o que eu quero ver? Daquilo que eu fiz ou daquilo que eu deixei de fazer? O que eu gostaria de encontrar nesse encontro comigo mesmo, olhando meu passado, erros e acertos, construir muita coisa, não estou dizendo coisas materiais, mas internas, coisas para as outras pessoas, no sentido de deixar boas lembranças e deixar saudade. Eu peço nesse instante que Deus nos ajude, a espiritualidade nos ajude, Jesus nos ajude a ter essa conversa tão íntima, tão pessoal, tão nossa conosco mesmo. E eu desejo a vocês uma excelente semana, que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz.